Nessa sexta-feira, aproveitar bem esse momento de aprendizado, onde nós temos voltado a nossa atenção fortemente para a palavra, para estudar a palavra e aprender mais de Deus, que é uma necessidade nossa, é uma necessidade diária da igreja. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 8. O versículo 32 é um versículo muito conhecido. Amém? E dando continuidade ao que estamos aprendendo. Eu quero até comentar com os irmãos que a gente tem buscado em Deus. E eu tive uma experiência legal, até comentei com a minha esposa, que às vezes a gente não vive uma vida abençoada e uma vida próspera devido a medos que nós desenvolvemos, não por ter passado situação, mas medo de alguém que teve medo e te passou medo, de alguém que não tinha coragem de viver e disse: ó, isso é ruim, e você vem pautado nisso. Por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Eu estive em São Paulo, no domingo, e eu jurava que eu nunca ia em São Paulo, mas por nada. Fui 2 vezes de ônibus, E você se escuta: São Paulo é isso, São Paulo. Igual quem vai no Rio de Janeiro, né, pastor Antônio? Rio de Janeiro é assim, Rio de Janeiro é assado. São Paulo é assim, São Paulo é assado, é perigoso. Aí quem não conhece, já cria quê? Uma mentalidade, que quando chegar lá vai ser roubado, vai ser abusado, vai ser assim, e não é nada disso. Acontece? Acontece. Mas não significa que você vai chegar lá, quando descer do ônibus, vai falar: mão na cabeça. Então, irmãos, entendemos isso, é muito importante. E foi uma experiência muito legal, porque dirigindo eu nunca tinha ido. E cheguei lá à noite. Mas eu falei com Deus. Deus falou comigo um dia no caminho: para de ter medo. Quem aqui tem medo, irmãos? Vou te dar a mesma notícia que Deus falou comigo: pare de ter medo. E quando eu encarei isso, e a minha esposa nem queria que eu fosse em São Paulo, Aí quando eu encarei isso, um dia vim de Ponte Nova, eu falei: eu vou em São Paulo lá com um rapaz que me chamou, eu vou dirigir para ele, e dá o que der, eu vou lá. Eu sei dirigir, eu não sei andar em São Paulo, mas sei dirigir. E meti as caras, irmãos. Eu fui parar em Diadema de noite. Pergunta para onde fica em Diadema. Eu falei: para aquele lado de São Paulo. Está entendendo, irmão? Rodei lá de noite, rodando, até o pessoal que morava em Diadema ficou perdido. E eu voltei para São Paulo. Quero dar um testemunho antes de ministrar a palavra para você. Liguei para o Tiagão Angélico, está aqui o Angélico, cara. Estou aqui no Instagram. Falei: Tiagão, onde você mora? Ele falou: rapaz. Aí eu falei onde eu estava. Ele buscou no GPS, está 30 minutos aqui de casa. Se pegar a via tal, você aqui em 30 minutos. Eu falei: tá, glória. Eu não vou hoje não, que eu vou embora amanhã de manhã. Mas entenda bem uma coisa, irmãos. Nós ficamos perdidos em São Paulo. O rapaz conhecia. E nós rodamos. Eu estava cansado de dirigir para as Antônio. Aí eu comecei assim, pensamento: Deus, eu não estou aguentando mais. Eu preciso achar um lugar. Nós estávamos lá na Brigadeiro. E rodamos caçando hotel. Não tinha hotel em lugar nenhum. Ele tinha certeza que perto do hospital que ele ia não tinha hotel. Aí nós deu um balão lá, voltamos e falamos: vamos parar pelo hospital. Aí pelo hospital eu desço e vou caçar um hotel. Só você entender, irmãos, que Deus faz pra gente. Eu falando com Deus: Deus, eu não aguento mais, arruma um lugar para nós. Arruma um lugar para nós. Essa coisa é só assim: arruma um lugar para nós, Deus, arruma um lugar para nós. Aí a mãe dele falou assim: eu vou no hospital lá, que eu vou entrar no hospital e vou ver o que está acontecendo. Que eu vou começar lá, eu fico lá sentada lá, a gente passa a noite. Nós estamos descendo em uma Brigadeiro para o hospital. Ó, que a gente começa a descer, ela fala: há um hotel ali. Eu não vi, ele não viu, mas Deus viu e guiou a gente para. Então não tenha medo. E eu falei com a pastora o seguinte: falei: pastora, nós temos que aprender, é o seguinte, nós vamos aí, vamos a igreja toda, viu, Angélica? Nós temos que aprender o seguinte, irmãos, que quando eu quero tomar conta da situação, eu estou colocando alguém de lado, sim ou não? Enquanto achou que podia resolver, não resolveu. Mas quando começou a confiar em Deus,
Deus mostrou um caminho. Eu quero te mostrar isso aqui nesta noite. Que você precisa entender o seguinte: que se você quer que Deus resolve, pare de confiar em você mesmo. Não tivemos que fazer nada. Só voltar e encostar. Deitar e dormir, pastor Antônio. Era Deus no controle. Quem está entendendo isso, irmãos? Eu tinha muito medo. A minha mãe me fez medo. A minha mãe tinha muito medo. Medo é coisa que vem de casa, tá, irmãos? O medo existe em todo mundo, mas é coisa que você aprende a ter. Eu aprendi com a minha mãe. Era o seguinte, só para você entender. Se para ir para a minha casa, o costume, pastora Guida, era passar por aqui, não passe por baixo. Passe por aqui. Porque mudar de rota pode ser um perigo. E eu cresci com isso. Então, quando a gente ia em outra cidade, o caminho que a gente fazia era só o caminho do ônibus. O dia que eu aprendi um caminho novo, e que eu passei e levei ela, ficou doida. Mas fala comigo assim: o novo traz coisas que eu não conheço, boas e ruins. Caraca, nós vamos ter que conviver com isso o tempo todo. Amém ou não amém, irmãos? Então eu aprendi algo muito importante. E a Bíblia ensina sobre isso. Né? Não confie nos seus próprios pensamentos. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Não se apoie, não confie naquilo que você sabe. Confie em Deus. Confie na palavra. Quem achou aí João 8,32? Todos acharam aí? E eu creio que nem precisa de abrir a Bíblia para ler esse versículo. Sim ou não? Nem precisaria. É um versículo muito conhecido que, se você não ouvir em lugar nenhum, você vai ouvir o presidente da República de vez em quando citar ele. Né? Foi assim um slogan da campanha dele. Foi ou não foi? Né? Que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A minha pergunta é, irmãos, isso é verdade ou é um engano? Eu vou tirar aqui o microfone, tá? Aí você me fala se está ouvindo bem aí, que eu estou não usando o microfone aqui no nosso esquema aqui. Amém, irmãos? Isso é uma verdade ou é uma lenda? E quem segue esses ensinamentos, irmãos? Vamos aqui aprender um pouco hoje, tá, irmãos? Nós estamos falando aqui sobre o amor de Deus. E durante esses dias aí, a gente tem contestado esse amor sentimental. Esse amor que é baseado em sentimentos e que você reage a ações. Que para você amar alguém, você precisa de sentimentos positivos, pastor Antônio. Amém? Sentimentos positivos. Se eu estou me sentindo bem, eu te amo. Se eu estou me sentindo mal, eu te odeio. Amém? E isso não é a base do amor de Deus. Porque se a base do amor de Deus é um amor de amar o inimigo, vou fazer essa pergunta mais para frente, mas vamos entender aqui, qual é o sentimento que você nutre pelo inimigo? Qual que é, Samuel? O sentimento que é nutrido pelo inimigo, é amor? Não. A raiva. Pode ser raiva, mas o quê? Ótimo. Mais o quê? Vontade de bater, mas o quê? Esganar, tá vendo, irmãos? São os sentimentos que eu tenho pelo inimigo. Que você tem, né? Não é só eu não. Que você tem também. Não foi nem eu que falei. Amém, irmãos? São coisas reais que nós nutrimos por aqueles que abalam os nossos sentimentos, né? De maneira a gente ter um comportamento inadequado com eles, sim ou não? E é justamente o que a Bíblia tem me ensinado, o que a palavra tem me ensinado, irmãos. E eu quero compartilhar com os irmãos, até mesmo aqui, olhando para esse versículo. Não sei se vocês lembram, amém? Vou pedir você para olhar aí, para refrescar a memória, para a gente poder dar seguimento. Livro de João, capítulo 14, versículo
24. João, capítulo 14, versículo 24. Eu vou voltar em João 8,32, tá, irmãos? Para você entender que eu vou te explicar ali sobre essa questão de e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque a igreja de Jesus precisa sair do engano e da aparência de cristianismo. Nós precisamos entender o que é o cristianismo verdadeiro. Então quem pode ler para mim aí? João 14, 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então Jesus disse o quê? Que quem ama Ele tem que fazer o quê? Guardar as palavras, guardar o ensino dele. Não, são comportamentos básicos, diários e contínuos. Eles pelo menos precisam ser imutáveis, não podem mudar de acordo com o que eu estou sentindo. Nem para Deus e nem com o próximo. Sim ou não? Então, para a gente entender isso aqui, vamos lá na Bíblia comigo. Livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. A gente tem que entender, irmãos, que a Bíblia é clara em nos ensinar. Deus, Ele não se engana e nem se permite ser enganado. Não é isso, pastor Antônio? Deus não se engana para falar assim, eu errei ao criar o homem. Eu errei em criar Adão. Eu errei em colocar lá a árvore do bem e do mal dentro do jardim do Éden para que o homem viesse a comer dela. Não. Deus colocou a árvore no jardim do Éden e deu uma ordem ao homem. Foi ou não foi? Para não comer daquele fruto. E aqui para mim já fica claro, porque se Adão verdadeiramente amasse a Deus, ele não comeria do fruto. Tá bom, irmãos? O fato de nós errarmos, cometermos falha, não significa que a gente não erra. Porque a gente é ser humano. E todo ser humano, ele é suscetível à falha, a cometer erros. Às vezes falar o que não deve, pensar no que não deve e agir de maneira que não deve. Mas o ser humano, a pessoa que ama a Deus, o que é que ele faz? Ele sempre vai se retratar. Amém ou não amém? Então nenhum de nós aqui que está aqui nesta noite é pessoa que deve ficar preocupada com o erro que cometeu no passado, até porque mesmo a Bíblia diz assim, que aquele que pecou, ele é perdoado quando ele confessa e deixa e abandona e luta para não fazer de novo. Não fazer de novo é uma luta constante e diária. Não ser de certa forma é uma luta constante e diária. É mudança de comportamento. E amar a Deus é justamente isso. Não é não errar. É mudar de comportamento. Se nós entendermos isso, você pode ter certeza que esta noite ainda, amém? Você vai travar uma batalha, como Paulo diz em Efésios, não contra pessoas, mas contra você mesmo, contra a sua alma, contra os seus sentimentos. Amém ou não amém? Então, quem achou aí? Livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Lê bem alto. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição. O Senhor conhece quem lhe pertence e afasta-se da iniquidade de todo aquele que confessa o nome do Senhor. Quem aqui confessa o nome do Senhor? Tem dois também baixinho, mais alto. Amém, irmãos? Confessa o nome do Senhor, tem que fazer o quê? Quem confessa o nome do Senhor? Afastar da iniquidade, se afastar do mal. Isso é comportamento. Se eu pertenço a Deus, o meu comportamento, o seu comportamento diante de situações
que vai conduzir ao mal é de recuo, não é de avanço. Amém? Se agredir uma pessoa, pastor Antônio, é mal diante de Deus, o que eu faço? Eu recuo, eu volto, eu não prossigo com a atitude. Quem está entendendo, irmãos? Vão entender isso, porque eu estou aqui relacionando o amor a Deus. E o amor a Deus consiste também no amor ao próximo. Não tem como separar essas coisas, não tem como eu dizer, eu amo a Deus. Nós lemos isso semana passada no livro de 1 João, quem está anotado pode anotar, se quiser perguntar, pergunte, mas vai estar no Instagram também da igreja, essa mensagem de hoje, vou começar a gravar. Então, irmãos, vai 1 João 4,20, aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu próximo, é o quê? Mentiroso. E nós estamos vivendo dias na igreja de pessoas mentirosas, pessoas que vivem de aparência, pessoas que perguntam, né? Estou insistindo nisso, que perguntam como você está por perguntar, que não estão nem interessadas em nada que você vive, que não se preocupam, que não é o que Deus queria para a igreja, principalmente, porque nós lemos no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Então, perguntar como você está, saber da tua vida, devia ser uma preocupação verdadeira e sincera, a ponto de me levar a participar dela. Sim ou não? A minha pergunta é isso que a igreja tem vivido? Não. Não é, Nandinho? Nandinho é bom. Está entendendo, irmãos? Então, agora, para a gente entender, irmãos. Então, a Bíblia vai dizer aqui que existe, né, nesse texto aqui de 2 Timóteo 2,19, que o alicerce, a estrutura, a base, aonde se deve construir uma vida, aonde se deve construir um relacionamento, aonde se deve construir a família, amém? Em demonstração e ações corporais, visuais, auditivas, gustativas, tudo que for mal, eu não vejo, eu não ouço, eu não falo. É comportamento de amor. Amém, querido? É comportamento de amor. Eu estou construindo bases. Deus conhece e sabe as pessoas que pertencem a Ele. Não adianta eu fingir. Não adianta, amém? A Laura pensar que eu sou alguma coisa, que eu finjo ser. Não adianta você tentar se passar por bom. Porque se você não for bom para Deus, você não vai conseguir ser bom para ninguém. Se você não é justo para Deus, você não vai conseguir ser justo com ninguém. Se você não amar o seu próximo, você não consegue amar a Deus. Há uma contramão da coisa aqui. O terreno e o espiritual se encontram. O espiritual e o terreno se encontram para formar uma só coisa. Para se formar uma igreja. Para se formar, pastor Antônio, uma família. Para se formar uma equipe de adoração. Para se formar, amém, querido? Uma comunidade espiritual. O amor ao próximo, em atitudes e comportamentos, tem que ser real, para que possa transformar isso em amor a Deus. Detalhe, por quê? Porque Deus conhece o que é falso e o que é verdadeiro. Por isso que Paulo vai dizer, parece que em Gálatas mesmo, aquele que pensa ser alguma coisa e não é, não engana ninguém, engana-se a si mesmo. A minha pergunta aqui, faço muitas perguntas: você está vivendo uma realidade ou está vivendo um engano? Como é que você está, igreja? Colabora comigo aí. Está vivendo uma realidade ou vivendo um engano? Nós vamos entender isso aqui na palavra de João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer ser liberto, irmãos? Se eu falar para você que o pior inimigo que você tem não é o diabo, apesar dele fazer essas atrocidades todas, ele não é o pior inimigo,
Por quê, pastor? Ele não é o pior inimigo, porque o diabo já foi vencido. A igreja pode ganhar do diabo a qualquer momento em que ela decidir fazer isso. Você pode vencer o diabo, portanto, que no livro de Tiago, abre a sua Bíblia aí para você aprender comigo. O livro de Tiago, capítulo 4, tem uma mensagem aí para os medrosos e os corredores, atletas, têm medo do diabo, são atletas, porque vivem morrendo de medo e correndo, pastor Antônio, do diabo. O diabo está na beira da cama, está na comida que come, está em cima do telhado, está destruindo família. Apesar de ele ter vindo para fazer essas coisas, amém? O que diz a Bíblia em Tiago 4,7? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então a minha pergunta é: se tem alguém com medo do diabo, se tem alguém, como é que eu vou dizer a palavra? Fraco diante das coisas malignas, eu posso concluir uma coisa, sim ou não? Que essa pessoa não está sujeita a Deus. Ou essa pessoa não está sujeita a Deus, ou a palavra que nós temos ensinado aqui na terça-feira, no domingo, e o que nós já ouvimos é mentirosa. Porque a palavra está garantindo aí que se a pessoa se sujeitar a Deus, ele pode enfrentar o diabo, e quem vai correr é quem? Então nós temos que começar a olhar para esse tipo de libertação. O que é sujeitar a Deus, irmãos? É o que nós vamos aprender aqui em João 8,32. É esse amor. Sujeição, então, é amor. Sujeição é o quê? Amor. Repete isso comigo. Sujeição é o quê? Amor. Eu fui entender isso um pouco. Quem é uma pessoa sujeita, Ana Paula? É uma pessoa que não enfrenta. Ela não enfrenta, é sujeita, ela se rende. A pessoa que é sujeita, às vezes, pastor Antônio, irmãos, ela tem até condição de ganhar a batalha se ela enfrentar. Mas por causa da palavra de Deus, ela prefere se render. Não é isso? Se sujeitar, é correto? Aonde está escrito isso, pastor Marcelo? Na Bíblia. Por que os casamentos estão sendo destruídos, pastor Antônio? Porque a Bíblia não está sendo seguida. Ela não está sendo o livro de regra. A família, a sociedade está sendo bombardeada, amém? E pessoas que estão vivendo um evangelho, mas não esse evangelho de verdade, que não se sujeita, que não se rende, ao invés de ganhar, está perdendo. Aí Paulo vai dizer assim: por que está perdendo, irmão? Vai entender comigo aqui. Por que está perdendo? Eu vou te mostrar na Bíblia. Abre a sua Bíblia aí no livro de Romanos. Vou repetir coisa aqui para a gente entender, porque a repetição é a arma da vitória. Amém? Livro de Romanos, capítulo 2, versículo 23. Por que a igreja está perdendo? Por que a família, a sociedade está perdendo na Bíblia? Quem pode ler? 2, 23. Romanos. Você que se orgulha na lei, desonra a Deus desobedecendo a lei. Amém? Fala comigo. Como que Deus vai te honrar se você desonra Ele? Vou perguntar de novo, para você refletir. Como que Deus vai te honrar se você o desonra? Nós falamos semana passada. O que é desonrar a Deus, pastor? Repete comigo. Falar e não fazer. Fala, aprender e não viver. Isso desonra a Deus. Deus é desonrado não é porque você está perdendo batalha. Deus é desonrado porque... Acha isso assim, pastor? Porque eu estou perdendo. Não, você é desonrado quando você não cumpre o que você vive, o que você fala. Você desonra a Deus. E desonra a Deus perde batalha. Você pode ler por toda a Bíblia. Se eu estou falando, você pode ler por toda a Bíblia. E em
encontrar alguém que fez errado e foi vitorioso. O livro de Mateus. Vamos lá em Mateus, está na cabeça aqui, está na livro de Mateus, capítulo 23. Quem achar rapidinho. Nós precisamos ser um Deus. Texto 3. Não, deixa eu ver. E aos seus discípulos, dizendo, na cadeira de Moisés são os escribas e fariseus. Deu 3, pode ler. Continua. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Me responde, igreja. Preciso de resposta agora. O ser humano, ele tem mais facilidade de seguir o que se fala ou imitar comportamento. E por que Jesus está falando? Pode escutar o que eles falam, mas cuidado com a influência do modo que eles vivem. Por quê? Eles falam e não? Esse que é o problema, irmão, da igreja. Eu tenho certeza, o mais medroso aqui nesta noite aqui. Eu coloco aqui em cima, pastor, e prega. Vai citar pelo menos uns 2 versículos bíblicos. Não sabendo nada. E prega. Mas o problema da igreja não é falar para os outros. É viver para os outros. É as pessoas verem o que você está fazendo e não o que você está falando. Quer mais? Vamos mais aqui, irmãos. Livro de Tiago. Esse eu amo. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22. A gente pode até ler um pouquinho mais se a gente quiser, mas vamos ler até o 25. 22 ao 25, por favor. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Será feliz naquilo que fizer. Quem é essa pessoa, irmãos? Que vai ser feliz naquilo que fizer. E como que eu quero ser feliz? Você quer ser feliz se você não anda segundo a palavra? Como que você quer alcançar? Amém, irmãos? É ensino para nós aprendermos a ser vitoriosos. É libertação hoje, tá? E não vai ter demônio que vai vencer. Não vai ter demônio que vai ficar de pé na sua frente. Não vai ter porta fechada diante de você. Porque é isso aqui que nós somos chamados a viver. Não é por força e nem por, mas é pelo meu Espírito. Tiago 1, 22 ao 25. Está entendendo, irmãos? Deus guia no caminho em que se deve escolher. E a direção que Deus está dando para o caminho que se deve escolher é o caminho da obediência em demonstração de amor. E amor em forma de obediência. Isso vai trazer conflito para você. Porque você vê o teu inimigo passando necessidade. Amém? E o detalhe é que se você é inimigo, ele pode ser seu inimigo também. Eu creio, tá? Que a última pessoa que ele quer ver é você. Mas você, em nome de Jesus, chegará e abençoar ele? Vamos chegar lá. Quem está entendendo até aí, irmãos? Qual que é a base? Que Deus te conhece. Qual que é a base? Você não precisa fingir. Você não precisa manter uma aparência. Amém? Fingir que é legal para mim, sendo que você não é legal. O melhor, eu tenho aprendido assim, admite quem você é. É a melhor coisa para mudança, irmãos.
E eu tenho aprendido isso. Eu tenho colocado isso em prática na minha vida. Assume quem você é, que dói menos. Porque a pior coisa é você se achar legal e as pessoas fugir de você. Amém ou não amém? É verdade, Dan? Você se achar legal. Eu até falo com as pessoas. Eu falo assim, tem gente que devia saber o que os outros pensam dele. Porque tem gente que se acha a última Coca-Cola do deserto. Mas quando ele não está por perto, o machado rói. Se ele não chega no local marcado, graças a Deus que não veio. Está entendendo, irmãos? E a pessoa está lá, vão sentir a minha falta hoje lá? Não estou lá. Não vai não. Deus conhece e sabe quem as pessoas são, quem pertence a Ele. Que ação tem quem pertence a Deus? Se afasta do... Qual a ação que você vai desenvolver a partir de hoje, irmãos? Se afastar do mal. De tudo que é mal. Provérbios 16. Eu não sei o verso não, mas está escrito. Está escrito lá em Provérbios 16. Há caminhos que aos olhos do homem... Quem achar aí para mim pode me ajudar. Amém? E dá aí para os irmãos poderem acompanhar. Está em Provérbios 16. Há caminhos que aos olhos do homem é bom. Está dizendo que no achismo do homem, naquilo que o homem entende, é bom. Já reparou, irmãos, que a gente faz as coisas para os outros e fala, eu fiz o melhor para ele? E a pessoa rejeita. Eu? 16, 25? Lê para mim. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Aí, ó. Quem já passou nesse caminho aí? Tem duas formas de você conseguir entender isso. Aquela pergunta, o que foi que eu fiz? Aonde foi que eu errei? Não é assim? Aonde foi que... Quem já fez a pergunta? Para si mesmo. Aonde foi que eu errei? Você errou porque você achou que estava fazendo certo. Você errou porque achou que estava fazendo melhor. Mas eu tenho aprendido que o melhor não é aquilo que eu quero dar, é aquilo que a pessoa precisa receber. Sim ou não? Alguém já olhou na Bíblia, lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, e a Bíblia lá, Paulo diz o seguinte, que Deus, Ele vai suprir necessidades. E que nós cometemos muitas falhas fazendo vontades. E fazer vontades, pastor Antônio, nos conduz à morte, porque a gente acha que é bom. Então tem muita gente morrendo, porque se preocupa mais em suprir vontades do que necessidades. E eu fui estudar um pouquinho sobre isso, rapidamente aqui, porque a hora corre muito. Quando eu faço vontade, eu não meço consequências, eu me torno imprudente, o que eu faço é só momentâneo, porque desejo muda a toda hora, desejo muda a todo momento, a vontade agora realizada vai gerar outra vontade, mas necessidade é coisa do seu dia a dia. Aí a minha pergunta para você, está lá no livro de Romanos, agora não sei se é o 12, amém? Alguém pode me ajudar? 12, 13, 12, 14, 12, 15, 12, 16, eu não sei onde está agora, está no 12. Paulo diz assim, não devais a ninguém coisa alguma, a não ser o... O que eu posso dever para alguém, irmãos? Amor. E mais nada. A minha obrigação é amar. Amar a Deus acima de todas as coisas.
Amar a Deus com toda a minha força, como está relatado no livro de Deuteronômio 6,5. Com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com toda a minha capacidade de amar, com todo o recurso que eu possa usar para aprender a amar. Quem está compreendendo? Amém? Ação de abandonar a iniquidade, abandonar o pecado, abandonar o quê? Afastar, renunciar, abrir mão voluntariamente. Lá no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 13, está escrito que temer a Deus é odiar o mal. Já viu que tem gente que se alegra com o mal? Alegra-se com o mal. Não vou entrar nesse mérito aqui não, tá, irmãos? Preciso chegar ou não preciso chegar. Essa ação de se afastar do mal é o selo. Identifica. Sabe de onde que é. Sabe a quem pertence. Quando o diabo te vê se afastando de coisa errada, ele diz, pertence a... Porque se Deus conhece quem pertence a ele, o diabo também sabe quem pertence a ele. Sim ou não? A minha pergunta é simples e até boba. Como que o diabo identifica o servo dele? Hã? Porque se quem serve a Deus se afasta, quem serve o diabo faz o quê? Você pode medir como é que você está aí. Está mais perto do mal? E ele só conhece quem está perto. Quem está longe ele não conhece não. Não é isso aí? Só Deus conhece quem está A longe. prática, é isso aí. A prática. Aí que eu vou dizer para os irmãos. Tem como evitar sentimento? Hã? Tem como evitar pensamento? Não, cara. Eu gosto de uma frase que eu aprendi há muitos anos. Você não pode evitar que o pássaro pose na sua cabeça. Mas de fazer ninho, você pode. Eu não vou evitar pensamento. Mas continuar pensando é uma escolha minha. Continuar sentindo é uma escolha minha. Sim ou não? Porque tem ninguém contra aí não, irmãos? Isso é até ruim quando não tem contrariedade. Porque vira absolutismo. Amém? Porque de repente você é contrário e você pode se expressar se você acha o contrário, entende que não é assim. Mas eu vou te dar um texto bíblico para você ler. Amém? Lê agora. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Vamos ler para todo mundo ouvir. Amém? Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Isso é para quem ama a Deus. Amém? Então vamos chegar em coisa boa aí. Vou rapidão aqui. Quem achar pode ler. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensar. Em que você deve pensar? Está ali o relatório. Deus te dando. Amém? Aí, pastor Antônio, vou usar o senhor aqui. Vive com a cabeça cheia de coisa que fulano falou. De coisa que eu acho que é. Aí eu ouvi falar. Eu falei no começo aqui, foi ou não foi? Medos que não são seus. Mas que você vive. Porque você ouviu falar. Nunca viveu a situação. Está vivendo coisa porque está pensando errado. Quer mais? Vamos pegar mais então. Não precisa ler não, vou citar isso aqui. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. É o campeão de repetição da minha parte nessa igreja. Sim ou não? Campeão de repetição. Eu vou citar aqui na tradução linguagem de hoje. Cuidado com os seus pensamentos, porque deles depende toda a sua vida. Ou,
de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque deles procede as saídas da vida. Provérbios 23, agora vou ter que olhar, meu Deus. 23, Provérbios 23. Eita glória. Ajuda nós, Jesus. Provérbios 23, deixa eu ver se é o 7, só para eu lembrar. 7. A minha está aqui, né, que essa linguagem internacional, ela diz assim: pois ele só pensa nos gastos. Amém? E lhe diz: coma e beba, mas não fala com sinceridade. Alguém tem uma tradução diferente aí? Então lê para mim, versículo 7. Porque, como imaginou no seu coração, assim é ele. Assim, isso aí. Come e bebe. Te disse ele, porém, o seu coração não está contigo. Isso aí que eu queria, a primeira parte da sua maravilhosa. Amém? Assim como uma pessoa pensa, assim ela quer conhecer alguém. É só você começar a conversar com ela e ela começar a expor o que ela pensa das coisas. Aí eu estou lendo Bíblia, aí você vai ver Jesus, em vez de responder às pessoas, fazendo perguntas. Por que ele fazia isso? Porque se você não entende o que eu vou falar, vai valer a pena discutir com você? Sim, não. Até falei com o Júnior aqui um dia. Falei: Júnior, quando alguém te perguntar alguma coisa, se informe da maneira como ela pensa. Pensamento só pode. Está entendendo, irmãos? A pessoa te pede ajuda. O que ela pensa da Bíblia? Isso é importante para você ajudar ela. Porque ela vai agir conforme ela. Quem é que age ao contrário, irmão? Tem alguém que age ao contrário aqui, que pensa e age diferente? A maioria de nós. Algumas coisas, está entendendo? Algumas coisas a gente consegue pensar e falar: não posso fazer isso, é ou não é? Mas na maioria das vezes, a gente pensa aí, faz. Pensa aí, fala. E ainda fala: não, mamãe falou que era assim. Mamãe aprendeu com vovô, que aprendeu com vovó, que nunca leu a Bíblia, que nem conhece a vontade de Deus. Aprende com pessoas que falam que Deus é amor, que Deus não castiga, que Deus não corrige o filho que ama, mas não é o que a Bíblia diz. Então o que está acontecendo? De João 8,32, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é que há uma falta de conhecimento. Aí eu vou entender. E creio que você possa entender assim, que essa falta de conhecimento é conhecimento que Deus diz. Como Deus diz. Aí sim há uma falta de conhecimento. Oi? O pensamento. Fala alto, o pessoal escuta. O pensamento, ele não tem nenhuma. O diabo não compartilha nada com ele. Nada porque com ele. O pensamento, o diabo está por perto. Mas ele não tem nada a ver, porque ele não consegue concluir o seu pensamento. É que nem aquelas pessoas que ficam imaginando, que nem aquelas pessoas que ficam na greta, assim, escutando, tentando entrar na conversa das pessoas, escutar para agir, né? Isso. O diabo é assim, ele fica perto de nós, só ali escutando, que ele só tem. Na hora que sai a voz, ele entendeu o que se queria, aí ele entra. Se eu entendi o pastor Antônio, ele está dizendo: você está dando as armas que o diabo precisa para te destruir. Isso é fato ou é mentira? Vamos lá na Bíblia então, vamos mostrar na Bíblia, tá, irmãos? Eu estou aqui, nem cheguei onde eu queria ainda, acho que nem vou chegar. Mas Provérbios 18, vamos lá em Provérbios 18, porque Provérbios ensina muito. Provérbios 18 é uma chalapada. Amém? Versículo, eu gosto muito. Versículo 20. E o 21. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito.
A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Você está comendo vida ou morte? Deu liberdade dentro. É, irmão? Você está comendo vida ou morte? Vou fazer uma pergunta. Segundo o que Salomão está falando aqui, que nós lemos, que você leu aí, eu creio que você leu, ou que você ouviu. Quem tem o poder da vida? A língua ou Deus? Hã? Deus. A língua. Aí vai orar para Deus da vida. Como que Deus da vida se da sua boca sai morte? Como que vai ter jeito se a sua boca fala que não tem jeito? E o que a tua língua tem falado? Tiago capítulo 3. Não precisa abrir não, só anota se quiser. Precisa ler Tiago capítulo 3. Hein? Tiago fala, de uma mesma boca, ou de uma mesma fonte, não pode ou não deve sair água doce e água salgada. Você já leu isso? Você sabe. Está entendendo, irmãos? Está dizendo, não pode sair coisa boa e coisa ruim. Não tem como abençoar e amaldiçoar com a mesma boca. Ou você é usado por Deus para abençoar, ou você é usado pelo diabo para amaldiçoar. Se você lembrar bem da palavra lá de Números, aonde Balaque chamou Balaão para amaldiçoar o povo escolhido, Balaão falou assim, eu não posso amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Mas se você se sente uma pessoa derrotada, você é derrotado. E isso é verdade. Porque é como você pensa, você é. Você não é o que eu falo. Você não é o que o diabo fala. Você não é nem o que Deus falou. Você é o que você pensa que você é. E este é o maior engano. E isso nos leva para longe do amor de Deus, pastor Antônio. Nos leva para longe do amor de Deus. Porque tem gente que está na igreja, mas está revoltado com Deus. Porque não está vivendo uma vida e acha que Deus é culpado pelo que ele está vivendo. E não. Se você entender que lá em Isaías 53 está escrito que ele já levou sobre si todas as tuas dores, todos os teus sofrimentos, que o castigo que te dá paz estava sobre ele há mais de 2000 anos atrás, e as dores que você vai sentir aqui é muito pouca, que não vai deixar de sentir dor. Amém? Que as lutas que você vai enfrentar aqui, elas são reais, mas você pode vencer todas, mas que você pensa que não pode. E por isso você não vence. Ah, pastor, então é poder da mente positiva. Não, irmãos. Não é poder do pensamento, é poder do comportamento. Vou desafiar a igreja aqui a fazer o contrário. Viver ao contrário. Em vez, né, dos seus sentimentos te influenciarem, faz o seu comportamento influenciar o seu sentimento. Isso é difícil pra caramba. Né, Lori? É um desafio, é uma luta. É uma luta. Fazer o que é certo é fácil ou é difícil? Não pode ser difícil não, irmãos. Vou falar o que é. É falta de treino. Nós somos mais treinados a fazer o bem ou o mal? E como que eu vou conseguir, pastor Antônio, fazer o bem? Se eu sou treinado desde menino a fazer o mal. Se na nossa comunidade, dentro do conceito de sociedade que a gente vive, mentir é errado. No nosso meio? Não. É muito normal. Muito normal. Porque, não estou falando, irmão, do bem fala aqui, do absoluto. Porque se a gente vivesse o absolutismo da Bíblia,
a gente estaria bem. Mas nós vivemos relativismo. Traz a Bíblia para a sua vida ou põe a sua vida na Bíblia? Ele vai estar pitando. Se você pudesse arrancar páginas da Bíblia, qual seria o primeiro capítulo? Quais são os versículos que você escreveria se você pudesse escrever a Bíblia de novo? Estaria lá, matai o inimigo. Estaria lá, tá lá. É, irmão. Obedecer a Deus quando der. Se eu estiver nervoso e fizer qualquer coisa que me desabone, eu tenho que ser. É igual deputado, senador. Eu ia fazer uma lei para se defender de erro que ia cometer. Mas eu vou falar, te dar um dado aqui sério. Sabia que muitas vezes, não vou dizer 100% das vezes, mas algumas porcentagens, o problema não vai ser tirado? Você vai ter que mudar de comportamento. E olha que a Bíblia diz, hein, Dani, que Deus vai aplainar os caminhos. Mas não diz que Ele vai tirar os espinhos, não. Significa o quê? Que você vai ter que aprender a andar no caminho que Deus preparou para você. Qual que é a sua dificuldade? Já parou para pensar qual é a sua dificuldade, irmãos? Porque, irmã Guida, muitas vezes nós estamos olhando para sintomas e achando que sintoma é problema. Sintoma não é problema não, irmãos. Problema é causa. É você pensar o que está te causando problema. E vou dizer mais, que não é ninguém que te causa problema, é você que se causa problema. O pastor está doido hoje. Está amarrado. Amém? Se eu te perguntar, eu estou querendo ensinar a igreja para ele poder viver bem, irmãos. Porque eu estou aprendendo a viver. Fala comigo. Quantas vezes em 10 você consegue falar não para o mal? Nenhuma? Misericórdia, Jesus. Aqui é 100%. Quantas vezes, irmãos? Em 10 você consegue dizer não. A minha pergunta é simples. Você acha, você entende, vou falar que acha, porque achar para mim é errado. Você acredita que Eva caiu na primeira tentação? Hã? Não, Ana Paula? Eu acredito que não, mas essa é muito doida. Eva loucona. Acabou com a raça humana, não é possível. Destruiu a humanidade. Não é muita responsabilidade? Até mesmo a resposta que ela dá no capítulo 3 mostra que não foi da primeira vez. Que outras vezes o tentador voltou com a mesma proposta. Pressionando ela. Aquilo ficou na cabeça. Começou a remoer. Ela teve que começar a prestar atenção, pastor Antônio. Pastor, eu fiz um estudo uma vez, pelos... Tem que falar mais alto, o pessoal ouvir lá embaixo. Fiz um estudo uma vez, pelo entendimento, ele foi muitas vezes, mas estava com Adão. Aí Adão junto. Aí depois ele deu um jeito de pegar sozinho. Ah, entendi. Entendeu? Ele foi muitas vezes, depois foi Entendi. mais vezes, mas última vez aí ele começa a pegar sozinho, porque Adão estava dando pitaco errado. Vou até entender biblicamente. Melhor serem dois do que? Se Adão tivesse com Eva, aconteceria? Você acha que sim ou não? Não. Quem acha que sim? Ah, caiu os dois, cai de qualquer jeito. Ele deu muito pitaco. Você acha que Deus planejou a queda do homem? Ele fez estratégia. Não! Deus não queria que o homem caísse. A intenção de Deus é que o homem vivesse. Mas cair é uma... Vou falar, Paulo. Eu sou coçador, tinha cortado a árvore. Viva! A Ana Paula deu uma sugestão aqui atrasada para Adão, mas deu. Adão devia ter machado, devia socado machado na árvore para não correr o risco. Mas será que Deus fica bravo?
É o que não. Amém, irmãos? Seria uma forma de proteção. Ele protegeria ela assim, ó. O mal se corta pela, botava quente ainda para não nascer de novo. Tá entendendo, irmão? Não brotar nunca vai passar aqui, não. Porque Deus falou para nós para comer. Não seria uma coisa legal? Então vamos lá, irmãos. Com entendimento aqui que a Ana Paula está dando para nós. O que eu sei que faz mal e está na minha vida, eu devo fazer o quê? Irmão? As pessoas que eu convivo, que me fazem mal, tem que fazer o quê? Não, quando chega não, pode ir ali, entendeu isso tudo. Está entendendo, irmãos? Porque é na prática que funciona a coisa. Sim ou não? Não deis lugar ao diabo. Tem pessoas que fazem mal para a gente, para a nossa família, para a nossa casa, mas a gente insiste em conviver. Permite que o mal continue e ainda abre a porta. Seja bem-vindo. Nem que faz com a árvore, do meio do mal. Corta e joga. Faz uma fogueira e esquenta a água. Acho que nem a água quente, nem banho dá para tomar com essa água. Amém, irmãos? Colaborou, não é para brigar, tá? Querer pertencer a Deus, irmãos, deve ter uma ação, amém? De abandonar. Quem quer pertencer a Deus? Amém. Então você deve desenvolver em você um comportamento de abandonar aquilo que faz mal. Alguém que te faz mal. Amém? Alguém que te faz mal. A Bíblia diz que amar é um comportamento. Eu preciso pegar o meu inimigo e botar na minha casa? Eu não posso ajudar ele de longe? Posso manter ele? Posso ou não posso? Você pode ou não pode? Precisa andar abraçado com ele? Isso seria uma falsidade tremenda. Não se afastar e depois voltar a fazer o nosso tema. Amém? Vamos seguir aqui, que eu preciso chegar. Vou chegar hoje ainda. Abre a sua Bíblia aí comigo. Um pode abrir em Malaquias, capítulo 1. Escute isso. Malaquias, capítulo 1, versículo 6. E o outro, por favor, abra em Lucas, capítulo 6, versículo 46. Malaquias? Capítulo 1, versículo 6. Pode ler. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Em que? Pergunto para você mesmo. Fala assim. Fala o seu nome, fala assim. Marcelo, fala meu nome, tá? Você fala o seu. Tá, vamos lá. Marcelo. Em que você tem desonrado a Deus? Em que eu tenho desonrado a Deus? Já parou para pensar nisso? Que desonrar, desprezar, é não agir conforme? Quem aqui, né, é pai e mãe? Né, quando você dá a ordem para o filho e você chega, ele fez totalmente o contrário do que você ordenou. Quem gosta? Quem ama isso? Chega em casa aquele sorriso. Meu filho, que lindo! Não fez nada que eu mandei, parabéns para você. Porque deve ser assim que Deus está com a gente. Né? Batendo palmas, dizendo, vou te abençoar. Vou te dar lá. Amém? O que você quer. Não vai. Não vai. Lucas 6, 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Uma pergunta?
Por que vocês me chamam de Senhor e não faz o? Vou perguntar para você. Pergunta para alguém aí. Pode perguntar. Fala, está fazendo o que Deus mandou? Está fazendo, Margarida? Está fazendo aí, Dani? Aí vem uma outra pergunta. Pastor Antônio já citou aqui. Deus aceita parcialidade? Não faz por inteiro, não faz pela metade. Você leu isso aonde, Nandinho? É brincadeira, está na Bíblia. Tá? Parcialidade, irmãos. Dados. No sistema prisional, a pessoa que estupra alguém fica em cela separada. Porque se botar estuprador junto com quem rouba, ele apanha. Porque estuprar é pior do que roubar. Você concorda com isso? Hã? Quem concorda, irmãos? Pecado, tudo é pecado, né? Tudo é pecado. Não existe pecadinho e pecadão. Quem toma cachaça não é pior do que um estuprador. Nós, como pessoas, podemos até tentar para fazer diferença. É menos pior, pastor Antônio, quem toma cachaça do que quem come torresmo na Semana Santa. Eu. Tá entendendo? Mas Pode falar. Mas quem ditou essa regra aí é os próprios presos ou Os presos. são autoridades? Presos. Na mente deles. Deles. Assim como eles pensam, assim eles. Roubar é permitido. Matar é permitido por eles, na lei deles. Mas abusar não pode. Está entendendo, irmãos? E para Deus? Aí fala comigo uma coisa. Uma pessoa, pastor Antônio, que estuprou alguém, se converteu, mudou de vida. E a pessoa que rouba continua roubando e matando. Quem vai para o céu? Quem continua roubando? Quem? Quem estava roubando? Não, o estuprador se converteu e parou de estuprar.